Antes de matemática do segundo ano, mais uma aula. Vamos continuar nossos estudos de análise combinatória. Hoje vamos estudar sobre permutações, arranjos e combinações. Para iniciar a aula, já falando da nossa última aula, que saiu um pouquinho atrasada, e para contribuir um pouquinho mais, por algum motivo o Joab não conseguiu compartilhar o celular do irmão dele, totalmente compreensível, não tem culpa nenhuma. E a atividade que eu pedi da última aula, eu já falei com a Rebeca, certamente ela já avisou a vocês, mas aí vocês podem entregar hoje em qualquer horário, certo? A aula de hoje vai ser mais extensa, vai, vão se agrupar duas aulas, por isso que eu já coloquei ela mais extensa. Vamos estudar esses três componentes da análise combinatória e fazer um exercício mais extenso que não vai ser entregue hoje, claro, porque você já tem atividade para entregar. Então vai ser entregue semana que vem, na segunda-feira. Então vamos iniciar, certo? Permutações. A ideia de permutações é o seguinte. Você tem um exemplo aí, para começar a entender o que é uma permutação. Você tem três amigas que vão formar uma fila. De quantas formas distintas elas podem formar essa fila, certo? A ideia é a seguinte: para a primeira posição da fila, pode ficar qualquer uma das três amigas. Então tem três possibilidades. Para a segunda posição da fila, já que uma das amigas vai estar na primeira parte da fila, na segunda parte da fila só podem ter duas. Porque não tem como uma mesma amiga ficar na primeira e na segunda parte da fila. Então tem duas possibilidades. Já na terceira parte da fila, já que uma amiga já vai estar na primeira parte e outra amiga vai estar na segunda parte, então só pode haver uma possibilidade para a terceira parte da fila. E isso é uma permutação. Então, a quantidade de filas que elas conseguem formar diferentes é o resultado de 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1, aprendemos na última aula que é 3 fatorial. Olha aí que o fatorial já vai entrar nos nossos cálculos de análise combinatória. E o resultado é 6, certo? Então, resumindo, o que é uma permutação, seja o n o número de elementos, podem ser, no caso do exemplo, eram 3 amigas, mas poderiam ser números bem maiores. E Pn, o número de permutações possíveis, ou seja, de quantas formas esses elementos podem se agrupar diferentemente. Então Pn vai ser igual a n fatorial. Sem muitas complicações. Permutações não é difícil, certo? Então quando você tem uma permutação simples, que não envolve restrições nem repetições, você consegue o resultado com uma facilidade. É só você fazer esse processo, certo? De você pegar o número de elementos e fazer o fatorial dele. Não tem segredo. Então eu vou dar uma pausa para explicar o próximo elemento de análise combinatória. Continuando a aula, certo? A parte de permutações eu creio que vocês viram, é simples. Vamos complicar mais um pouco. Então, arranjos. Tem um exemplo que eu criei utilizando a turma de vocês. Supondo que a turma de vocês tem 41 estudantes, de quantas formas diferentes a gente consegue eleger o vice, o representante e o seu vice, certo? Lembrando que, digamos, tem a aluna Júlia e tem o estudante Pierre. Se eu colocar Júlia e Pierre, dependendo da ordem, um vai ser representante e o outro vice, e vice-versa. Então faz diferença a ordem com que eles aparecem. Então, de quantas formas diferentes eu consigo fazer essa escolha de representante e vice? Quantas formas diferentes há, certo? Então a resposta é o seguinte: para a posição de representante, eu tenho os 41 estudantes. Para a posição de vice, eu vou ter 40, porque um já ocupou a posição de representante. Então não pode ser representante e vice a mesma pessoa, obviamente. Então a quantidade de possibilidades é 41 vezes 40. Veja que tem a mesma noção que permutação. Qual a diferença aqui? Em permutação, você tem n elementos para n posições. É como se todo mundo da sala fosse ocupar uma posição de representante. Aí ia ser uma permutação, porque todo aluno ia ter sua posição na fila, digamos. No arranjo não. O número de posições é menor
e pode ser igual, mas aí se torna permutação, certo? Vamos agora ao conceito. Então, quando eu falo de arranjos, eu vou ter esse A de N em K. Vamos entender o que é o N e o que é o K, certo? N é a quantidade de elementos. Se fosse no caso da turma de vocês, N seria, no meu exemplo, né? Porque oficialmente acho que é mais do que isso. Então, seria 41. E K, no caso do exemplo que eu criei, foi para representativismo, são duas posições. Então, K seria 2. Então, dos elementos tomados, KK, no caso seria 2A2, e esse K tem que ser menor ou igual a N. Entenda por que K tem que ser menor ou igual a N. Faz sentido eu colocar esses estudantes, que são 41, em 43 posições para eles permutarem? Não, se eles são 41, não vão ocupar as 43 posições, certo? Então a ideia é essa. Vão começar agora a aparecer muitas letrinhas nos conceitos. Os conceitos, como em todo conteúdo da matemática, vão avançando, vão se tornar um pouquinho. A ação parou por falta de memória no celular, mas o que eu queria dizer nessa parte é que dúvidas vão aparecer. E quando elas aparecerem, vocês retomam o vídeo um pouquinho e dar uma entendida no que foi explicado, certo? Procurem associar os cálculos com o exemplo. Porque no exemplo você enxerga perfeitamente o que está acontecendo ali, certo? Então, é isso. O cálculo para você fazer esses arranjos em qualquer caso, certo? Porque o caso da sala de aula foi fácil, porque só são duas posições, mas tem alguns arranjos mais elaborados. Então, o cálculo que você sempre vai achar, a sua resposta é o seguinte. Se você tem N elementos e K tomados KK, no caso, K possibilidades, como é que você faz? No caso da sala de aula, esse cálculo aqui é válido, mas veja como eu consigo chegar nele por esse aqui. N são o número de elementos. Quantos estudantes são? 41. Então seria 41 fatorial dividido por 41, né? Que é o N, menos K, que são 2. 41 menos 2, 39. 39 fatorial. Então, 41 fatorial dividido por 39 fatorial. Nos exercícios de fatorial, vocês aprenderam que... Como é que eu resolvo essa divisão? 41 fatorial é 41 fatorial vezes 40 fatorial vezes 39 fatorial. Vamos lá, né? 41 fatorial é 41 vezes 40 vezes 39 fatorial. Dividido por 39 fatorial. Então, 39 fatorial a gente descarta. Fica 40 vezes 41, igual ficou aqui no exemplo, certo? Eu espero que eu esteja focando no lugar certo, mas é isso. Qualquer dúvida, dê uma revisada no vídeo, certo? Eu vou agora dar uma pausa e fazer um exemplo para o nosso terceiro conteúdo de hoje. Então, essa é a nossa terceira parte do vídeo. E é o seguinte... Só retomando, certo? A ideia de permutação simples seria uma fila formada pelos estudantes do segundo ano porque eu tenho N estudantes e tenho N posições na fila. A quantidade de estudantes é a quantidade de posições na fila. Todo mundo tem uma posição na fila. A ideia de arranjo são os estudantes que vão ocupar, por exemplo, a posição de representante e vice. Eu tenho N estudantes, mas eu tenho 2 que vão ser o representante e o vice. E a ordem em que eles aparecem interfere. Porque se o aluno A é representante e o B é vice, é diferente do B ser representante e o A ser vice. São coisas diferentes. Agora a ideia de combinação. A ideia de combinação tem a ver com a ideia de arranjo. Mas veja a diferença. Agora eu vou pegar 2 alunos da turma de vocês... para fazer, eu estou usando a mesma quantidade do exemplo anterior, que foi que eu supus, certo? 41, não é oficial. Vou pegar 2 alunos para fazer uma excursão em algum projeto da escola. De quantas formas diferentes eu posso escolher essa dupla? Aí você já sabe que as possibilidades são dadas por 41 vezes 40. Até aí está igual arranjo. Qual a diferença? Se eu escolher... uma aluna Eduarda com um aluno Luiz e eu escolher Luiz, depois escolher Eduarda, foram ordens diferentes,
mas o resultado é o mesmo. Os alunos que vão são os mesmos e não faz diferença. Diferente de arranjo, em que a ordem importa, aqui a ordem não importaria. Quem eu chamasse primeiro ou chamasse depois. Então, quando eu chamo o aluno A depois o B, ou então o B depois o A, eu tenho a mesma dupla que vai fazer a excursão, não faz diferença nenhuma. São os mesmos elementos. Então, aqui eu vou ter as mesmas possibilidades, mas aí eu estou pegando esses pares que tem o mesmo valor. Então, eu vou dividir por 2. Porque são as vezes que vão se repetir. Vai se repetir de ter o aluno A e B e A. Vão ter pares que tem o mesmo valor. Então é aquele mesmo resultado que eu tinha encontrado, acho que era 1640. Dividido por 2, seriam 820. Então veja aí a diferença. A diferença do conceito de combinação para o de arranjo é porque a posição que eles ocupam não tem valor, certo? Então se um é chamado primeiro e o outro depois, nesse caso de combinação, não interfere no resultado. Então eu vou dar uma pausa e escrever o conceito oficial, digamos assim. Então a forma de calcular a quantidade de combinações de n elementos em k posições, certo? Tomadas k a k, é assim que se diz. É esse cálculo aí. É um cálculo que você olha assim, ele assusta, né? São muitas fatorial, letra, tem n, tem k, mas tem que se entender o que é cada coisa. N é a quantidade de elementos e k a quantidade de posições. Eu vou responder esse aqui num exemplo que já foi calculado ali, mas calculado sem o cálculo oficial, digamos assim. Foi calculado na lógica, no entendimento do que é uma permutação. E agora a gente vai utilizar o cálculo para fazer o mesmo exemplo, para ver se a gente chega no mesmo resultado usando os nossos valores, certo? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês. Pra, na hora de um exercício, você voltar a esse exemplo e entender que elemento pertence aqui, variável dessa, se é um N, se é um K. Então, no exemplo da turma, eu tenho 41 estudantes para tomadas 2 a 2, que são os dois que vão para a excursão, certo? São 41, 2 a 2. Então, N é 41, K é 2. Então, vai ficar 41 fatorial dividido por 41 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vou continuar aqui embaixo. Veja só. Paramos ali. Então eu tenho 41 fatorial dividido por 41 menos 2, 39 fatorial vezes 2 fatorial. Continuando. 41 fatorial é 41 vezes 40 vezes 39 fatorial. 39 fatorial embaixo vezes 2 fatorial. Vou acompanhando, certo? 39 fatorial está multiplicando e está dividindo. Então ele pode ser eliminado aqui. Vai ficar 41 vezes 40 dividido por 2 fatorial. 41 vezes 40 dividido por 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1, que é 2. Então, chegamos ao nosso resultado, certo? Que é igual a esse, ó. Chegamos no mesmo resultado. O resultado final você sabe que é 820. Utilizamos o nosso cálculo no exemplo que eu criei, certo? Então, essa é a aula de hoje. Permutação, arranjo e combinação. Em cada um deles você pode entender a partir do exemplo envolvendo a sala de vocês, entendendo qual a implicação em cada caso, porque esse é um arranjo, porque esse aqui é uma combinação, o que é que eles têm de diferente, o que é que eles têm de comum. Tem os cálculos aí para vocês chegarem nas suas respostas, e na hora que for procurar a resposta e não entender, volta no exemplo, porque você vai entender qual a semelhança que tem com cada exemplo de cada um dos elementos do conteúdo, certo? O exercício proposto para vocês me entregarem segunda-feira da semana que vem. O horário não interessa, entreguem segunda-feira da semana que vem.
E eu vou analisar, porque é muita coisa que eu tenho para fazer. Eu vou analisar se eu consigo colocar para vocês enviarem pelo Classroom. Mas se eu colocar, eu vou pedir para alguém avisar a turma até no máximo sexta-feira. Se até sexta-feira eu não avisei nada de colocar no Classroom, vocês enviam pelo WhatsApp, como vocês já fazem, certo? Então, fica para enviar pelo WhatsApp. Se até sexta eu pedir no Classroom, vocês vão ser avisados. Então, veja só, são 3 grupos de exercícios. O primeiro envolve só permutação, o segundo envolve só arranjo e o terceiro envolve só combinação. Então são 5 questões de cada uma das 3 partes. Aí estão as páginas e circulado as questões, certo? Então bons estudos, resolvam as questões, não deixem tudo para segunda-feira e até uma próxima.